Olá a todos os amigos da ANPAP, eu sou Anderson Almeida, doutor em Artes Visuais pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui para apresentar para vocês um breve recorte de uma pesquisa inicial, onde eu estou tratando sobre o modernismo em Alagoas, especificamente na cidade de Maceió, e uma relação com a minha pesquisa de doutoramento, que versou sobre as questões de apreensões de objetos, hoje em coleções em alguns museus brasileiros, em terreiros de religiões de matrizes africanas durante os séculos XIX e XX. Eu gostaria de pedir licença a todos para ler um breve texto aqui, até porque para eu não me perder e também sinalizar algumas questões que eu acredito serem importantes, tá? Em setembro de 1928, a revista Manhattan, surgida naquele mesmo ano em Maceió, publicaria uma carta de menor delpíquia endereçada a alguns artistas alagoanos. As palavras acaloradas teriam chegado atrasadas em solo caeté. A data célebre para a leitura da correspondência do poeta paulistano seria 17 de junho de 1928, o dia que culminaria no que se chamou de maior acontecimento artístico moderno fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, uma semana de arte moderna feita em um dia, uma ruidosa e caricatural manifestação modernista de que ainda hoje se guarda a memória em Maceió. Isso nas palavras de um dos idealizadores, Valdemar Cavalcante. O evento tão aguardado foi intitulado de Festa da Arte Nova, inspirado no vanguardismo da Semana de Arte Moderna de 22, ocorrida na cidade de São Paulo. Dentre os organizadores estavam Lourenço Peixoto, Mendonça Júnior, Valdemar Cavalcante, Mário Brandão e Carlos Paurilho, conforme consta no convite circulado. Outros artistas e escritores se juntariam ao primeiro grupo para a culminância do acontecimento, entre eles José Lins do Rego, Jorge de Lima, que naquela noite recitaria uma carta sua, Arte Nova Brasileira, em homenagem a Carlos Paurilho. Lembremos que foi com o poema O Mundo do Menino Impossível, publicado em 27, que Jorge de Lima ganharia a marca de modernista ligado ao regionalismo nordestino. A festa realizou-se no domingo no Instituto Rosalvo Ribeiro, antigo Instituto de Belas Artes, situado no Casarão, uma das principais avenidas da cidade, com paredes bastante decoradas por pintores e com ornamentação de flores naturais. O reflexo desse acontecimento seria superficial, pelo menos para alguns intelectuais. Essa afirmação se daria em detrimento à participação de um número de artistas que produziram obras para serem expostas no evento, mas em nada correspondia aos traços e temática do modernismo reverenciado vindo de São Paulo. Assim temos as impressões de Valdemar Cavalcante, em crítica após este evento. Este referido organizador daria a Lourenço Peixoto, este na tela, a nomenclatura de o inventor do modernismo em Alagoas, aquele que teve coragem de colocar nas suas telas o atrevimento dos traços e as cores espalhafatosas. Bom, como essa pesquisa está em início, eu fui atrás. A família de Lourenço Peixoto não tem, inclusive, noção da sua produção, mas afirma que ele tem obras espalhadas pelo Brasil todo. Ele foi da pintura à escultura e produziu muitos trabalhos. E aí eu fui investigar algumas dessas obras, inclusive ele tem um nome de uma galeria que fica no Museu do Palácio, onde se localiza o governador do estado, no centro da cidade de Maceió, e aí eu fui atrás de algumas obras, e obras sem especificações, obras sem nome, então ele ainda é um artista desconhecido. E aí eu fui buscar, por exemplo, o que diz, o que diz Valdemar Cavalcante, essa coisa do aquele que colocou violenta cor, aquele que representou também esse modernismo aquele que foi de verdade, representou de verdade essa busca pela identidade brasileira. Bom, os requisitos do modernismo paulistano, ou especificamente a confusão em torno da busca pela essência da arte brasileira, a partir dos elementos locais, parecem ter atingido os intelectuais alagoanos que acreditavam numa cena artística além de 22. Contava-se nos dedos os quadros que traduziram o que acreditaram ser o idealismo de modernidade, mesmo entendendo o ar de gozação que esteve ao redor da semana de 22, afirmação dada por Antônio Bento a respeito da participação de Ian Almeida Prado, que confessou ter participado da mostra com o propósito deliberado de gozação. Valdemar Cavalcante acrescenta que a realização da Festa da Arte Nova fora a primeira vaia dos novos artistas às coisas da academia, uma espécie de escândalo necessário, revolução do meio.
E é neste mesmo cenário que podemos compreender e que se constitui esse ideal de modernidade artística. Aqui nós temos a escultura conhecida como Mijãozinho, que atualmente foi restaurada. A gente vê uma diferença discrepante entre o que foi produzido por Lourenço Peixoto e o que foi e a atual, né, imagem numa das praças em Maceió. E aqui temos o que Valdemar Cavalcanti constitui como o que seria essa arte, essa festa da arte nova, essa festa das cores, a partir desses artistas que aderiram especificamente de Lourenço Peixoto. Só que nós chamamos essa festa das cores, né, sem cores. Ao ratificarmos que em Alagoas de 28 ocorreu uma festa de cores sem cores, estamos querendo apontar que, em meio ao caos e às atrocidades que a população negra estava vivendo, a temática da Festa da Arte Nova tentava mostrar o quão híbrido e diversificado era a cultura local, repleta de gestos e narrativas étnicas populares que não passaram de exótico, né? Pedro Naves que vai falar isso. A questão da tematização, né? O negro presença, como Guerreiro Ramos vai fazer, o negro enquanto tema e não enquanto presença, né? O negro silenciado, vilipendiado, diante da sua própria existência, tornara-se a cor do que não lhe condizia. Por exemplo, nesse período, Alagoas estava sofrendo com as batidas policiais aos terreiros de religiões de matriz africana. Tinha ocorrido um violento episódio em 1912, chamado Quebra de Xangô, onde pais, mães, religiosos, filhos de santo foram espancados, levados para as geladeiras dos institutos médicos legais e tiveram seus pertences quebrados, foram colocados para fora, para correr do Estado. E a gente vê que nada disso se faz presente na temática dessa festa, na temática desses artistas. Não há uma denúncia, não há sequer uma nota de rodapé em um jornal colocando a posição dos artistas diante dessas atrocidades que estavam ocorrendo. Isso durou por mais de 50 anos. A gente vê, por exemplo, Jorge de Lima encomendar a Lázaro Segall traços para ilustrar o seu livro Poemas Negros, que representasse o que seria essa poética afro, essa estética afro-alagoana. A gente vai ver Lázaro Segall, esses desenhos se encontram no museu em São Paulo, mostrando o negro sofrendo, né, o negro triste, a gente vai ver a mulata sendo escravizada, sendo violentada, e a gente em nada vai ver ele denunciando ou mostrando o que seria de fato, pelo um olhar de artistas alagoanos, o que seria essa identidade afro-alagoana brasileira, que a gente poderia chamar, ou que estaria inserido dentro desse ideal moderno. O que estava nos jornais era que os negros ameaçavam o desenvolvimento intelectual moderno do Estado, que os negros eram que sujavam as ruas, os negros eram que traziam as doenças, os negros que não contribuíam em nada com o desenvolvimento social, cultural e econômico da capital. Inclusive, era um respaldo legal, né, as leis, perseguir os terreiros, perseguir as representações, as manifestações culturais da população negra. E aí a gente vê, por exemplo, que essa festa ela vira as costas, e mesmo depois, né, que ela durou somente um dia, mas se perpetuou a questão na mídia, né, de postagem, enfim, de notas, por muito tempo. Então, a minha crítica em relação a isso, a aproximação, é tentar encontrar se há vestígios ou por que eles negligenciaram, né, a partir desse exotismo, a partir dessa busca de uma identidade nacional e não local, porque eu acredito que os modernistas estavam preocupados em abandonar essa essência estrangeira e colocar em evidência o que temos de melhor, né? O que temos de traço local, não o corpo fetichizado, não o tema fetichizado, mas a presença em si dos discursos sociais sobre as obras, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que em nenhum momento se foi colocado, né, em discussão sobre essas apreensões, sobre esses objetos que viraram coleções, sobre este sagrado que estava sendo perseguido. Aqui nós temos duas religiosas que foram presas, levadas para delegacias, passaram a noite dentro de uma geladeira do Instituto Médico Legal, e elas foram obrigadas a colocar os seus pertences, né, montar um PG, como se estivesse dentro de um terreiro, para que o fotógrafo registrasse e publicasse, né? Era uma espécie de vitória para os intelectuais, e a gente vê que muitos artistas estavam patrocinando, em consonância com o golpe que estava sendo
que estava em curso, né, contra esses religiosos. Enfim, e aqui eu concluo, né, pensando essa coisa do que ainda reverbera em Alagoas, tentando mostrar como é que a gente se dá a leitura ou a crítica a partir dessa camada, né? Podemos rasgar as vicissitudes, as incongruências de um sistema de arte que representou, mas negligenciou, evidenciou silenciando, de certo, compete-nos tensionar. Em qual sentido o genuíno modernismo se constrói se não for somente pelo viés tematizador? Talvez aparente ser uma discussão que vai ao cerne das problemáticas e estruturas sociais de um país em pleno século XX, tentando mudar sua cara, ou revelá-la. Lembremos, então, que ao tempo em que artistas e intelectuais brancos tentava ovacionar um país da diversidade cultural e da aparente inserção nas ciências, esquecera que os corpos representados nas telas carregavam traços e marcas de um percurso dolorido. As imagens do ideal de modernidade revelavam as cores, mas não o significado delas. No caso de Alagoas, o abandono das mãos pretas foi no mesmo cenário nacional. Enquanto as duas senhoras, essa imagem que mostrei anteriormente, sofriam agruras, a fanfarra berrava com a chegada de uma escultura que decoraria a praça em homenagem a um político. O grito dos religiosos não encontrara-se ali, na festa da arte nova. Nenhum deles, artistas que prometeram revelar a realidade local e enfatizar a poética afro-alagoana, encarou denunciar as atrocidades enfrentadas pelo povo de mãos pretas, que sob o solo de lama construiu Alagoas, alimentou a casa de senhores de engenho. Por fim, ratificamos ser esse ideal moderno das Alagoas, um acontecimento que celebrou as cores cobertas por cinzas, as do fogo de 1912, e escancarou, ainda mais, a sociedade doente em que viviam os maceienses, ludibriados com o modelo paulistano de salvadores da pátria. Eu gostaria, aqui tem algumas referências que eu utilizei, gostaria de agradecer pela oportunidade, fica aberto a qualquer questionamento, uma dica de leitura, ou enfim, uma troca. Muito obrigado.